Boa tarde a todos. Que a espiritualidade superior permita que a nossa tarde seja uma tarde agradável, seja uma tarde em que nós possamos nos esclarecer, que nós possamos nos iluminar e que nós possamos, através das novas ideias, nos reequilibrar, que possamos também aprender a não nos culpar, a não carregar sentimentos impostos, sentimentos que não colaboram em nada com o nosso crescimento, com o nosso entendimento, com o nosso desenvolvimento como seres espirituais. Nós somos pessoas que são, na maioria das vezes, induzidas sem o perceber. Nós nos deixamos influenciar por conceitos, por ideias, por crenças, às vezes enraizadas, que, mesmo através de uma doutrina como a nossa, que é a doutrina espírita, que veio para nos libertar, às vezes nós nos enraizamos ainda em ideias clássicas, ideias que não permitem um raciocínio ou uma libertação, e nós nos sentimos presos a ideias. Qualquer um que estude a doutrina espírita um pouquinho mais sabe que os médiuns são influenciados como são influenciadores. Sabe que as ideias do médium, às vezes, elas passam, através da ideia dos espíritos. E sabe também que os espíritos, segundo o próprio Allan Kardec, não são tão superiores assim quanto nós mesmos. Porque nós todos estamos estagiando aqui no planeta, vamos dizer assim, num nível de evolução não tão grande. Os espíritos que habitam o nosso planeta são espíritos medianos. E o fato de estarem no plano espiritual não dá a eles a condição de serem mais inteligentes ou mais informados ou superiores a nós mesmos. Por isso que é importante que a gente estude, é importante que a gente conheça. O tema de hoje é justamente para tentar desmistificar algumas ideias e desmistificar algumas coisas que estão enraizadas, no movimento espírita, vindo de uma ideia católica, de punição, de purgatório, por aí afora. Tá certo? E a intenção dessa palestra é justamente fazer com que a gente perceba isso. Mas vocês são privilegiados hoje, porque nós vamos sortear no final da palestra, para quem não dormir, três viagens para o nosso lar. E com direito a andar naquele aeróbus. Tá bom? Mas isso é para quem não dormir e eu vou estar aqui olhando, tá? Tudo bem? Aí depois a gente sorteia os três. Bom, essa palestra, na verdade, eu fiz já tem um tempo. Eu lembro que eu preparei essa palestra logo após o lançamento do filme, Nosso Lar. Não sei se todos sabem que tem um filme. E por que eu fiz? Porque eu reparei que as pessoas iam assistir o filme e voltavam assustadas. Pessoas que eu tenho em conta, como pessoas normais, pessoas que não têm razão nenhuma para achar que vão para o umbral, vinham com a ideia: puxa, você viu como é que é o umbral? Eu falei, mas de onde essa pessoa está tirando essa ideia de que vai para o umbral? Da onde? Então foi onde eu busquei, relendo novamente o livro, até vendo trechos, vendo o filme, procurar uma palestra que esclarecesse melhor e que a gente pudesse ter uma ideia mais clara do que falam os espíritos também. Tá certo? Como eu falei aqui, a doutrina espírita é uma doutrina livre, ela é do livre pensamento. Então, os médiuns, eles escrevem de acordo
com até mesmo seus entendimentos sobre determinadas coisas, e influenciados também por espíritos que têm lá os seus entendimentos, né? E aí nós já temos hoje no meio espírita mais de 3.000 livros, né? É muita coisa, é muito livro, e fica difícil às vezes a gente fazer uma análise crítica, né, do que é viável, do que é verídico ou não. E aí tem alguns médios que se aproveitam dessa situação e de uma vertente que se criou através desse livro aqui do André Luiz. Eu lembro que tinha um amigo preocupado, né, um amigo lá do trabalho, preocupado com a esposa, que ele falou que a esposa dele andava com umas ideias muito tristes, que ela ficava o dia inteiro em casa, que ela ficava assistindo da Atena. Aí eu falei, olha, é melhor você dar um livro espírita para ela ler, né? Aí ele falou assim, mas que livro? Eu falei, olha, fala para ela ler o livro dos Espíritos. Aí passou um tempo, ele voltou para mim falando assim, olha, ela não quer ler o livro dos Espíritos, mas está lendo um livro lá. Eu falei, legal, que livro? Legião. Eu falei, olha, fala para ela voltar a ver o da Atena. Pelo amor de Deus. Uma pessoa que já está ainda vai ler um livro chamado Legião, que trata só de coisas. Como é que essa pessoa vai se iluminar? Como é que essa pessoa vai sair da situação em que ela está? Com base num livro desse, que explora justamente um lado assustador, né? Um lado que faz as pessoas comprarem, lerem, porque querem, né? Então nós precisamos tomar cuidado. Hoje, por exemplo, existem uns livros aí dizendo que o nosso lar de hoje já não é mais o mesmo. Hoje o nosso lar virou uma megalópolis, porque todo espírita quer ir para lá. Eu pergunto para vocês, algum de vocês aqui quer ir para o nosso lar depois de desencarnado? Eu sinceramente não quero. Será que algum espírita que está aqui vai querer ir para lá? Então vem com essas ideias, virou uma megalópolis, porque tem essa coisa, já não é mais aquela cidadela, né, menorzinha e tal. Mas são coisas da cabeça do médium, sem nenhum embasamento na doutrina. Por isso que a gente tem que usar o senso, né? Como fazia o Kardec, usar o bom senso. E o Kardec usava também o controle universal dos ensinos dos Espíritos. Sabe o que significa isso? Ele só aceitava aquilo que vinha de fontes diferentes. Tá certo? Bom, vamos para a palestra então? Isso era só um preâmbulo, hein? Vamos para a palestra? Eu vou começar com um trechinho do filme. Eu quero que vocês prestem atenção nesse trechinho, e depois, em cima desse trecho, a gente vai desenvolver a palestra, tá bom? Então vamos lá. Reparem que está descendo, né? É escuro porque é umbral, tá? Foi como acordar de um longo sonho. E logo descobri que não pertencia mais ao mundo dos vivos. Me deparei com uma surpreendente verdade. A vida é fonte eterna que passa por diversas etapas. Acordei numa dimensão chamada umbral, uma espécie de purgatório. E minha história estava apenas recomeçando.
benção, papai. Oi, vovó. Agora sente-se aqui para tomar o seu café. O menino levanta. André! Perdi toda a noção de tempo e espaço. Sentia dores no corpo e dores na alma. Eu era um joguete de forças que não podia compreender. Todo meu conhecimento seria incapaz de me ajudar naquele momento. O sonho se transformou em pesadelo. Aqui é André Luiz, mais novo. Tá? Um brinde. Curtindo a vida. A ideia é fazer uma ilação sobre o que o levou Aqui já é ele mais velho, mas no mesmo ambiente. Esse é um trechinho do filme que realmente é aterrador, tá certo? Mas qualquer pessoa que leia Dante, o Inferno de Dante, vai fazer uma analogia muito profunda com essas ideias. Teve um determinado momento que ele fala que ele sentia dor no corpo e dor na alma. O espírito, ele não sente dor no corpo ou na alma, né? Espírito é espírito. Tá certo? E algumas coisas que estão descritas, como por exemplo aqui, ó, raios, trovões, são assustadoras, certo? Mas é da natureza. O espírito jamais poderia ter receio dessas coisas. Da natureza. Como nós não deveríamos ter. O problema é que nós nos assustamos, né? Porque nós, do jeito que nós tratamos o planeta aí, infelizmente, qualquer problema maior que a gente tem aí com raios, trovões, chuvas em excesso, acaba nos atrapalhando a vida. Mas não é para levar para um umbral isso, tá certo? Isso é coisa nossa, da vida física. Então agora vamos começar a entender essas ideias aqui. Vamos começar primeiro entendendo o que é umbral, tá bom? A palavra umbral possui 3 sentidos distintos, mas correlatos. O primeiro sentido é usado na arquitetura e construção. O segundo sentido é usado na psicofísica, que é uma área da psicologia. E o terceiro sentido é usado no espiritismo do Brasil. Fica claro, espiritismo do Brasil. Tudo bem? No primeiro sentido, ó, umbral é de etimologia espanhola e é o nome da pedra que se coloca na parte de baixo de uma porta, como demarcação de separação entre 2 ambientes. Em português, essa pedra também pode ser chamada de umbreira ou soleira, mas o local que ela ocupa, ou seja, a passagem entre os 2 ambientes, é chamada de umbral. Então, quando a gente passa ali na porta para tomar o passe, nós passamos pela umbral da porta, ou umbreira, ou soleira.
Então, nesse sentido, umbral é a passagem. Segundo sentido, devido ao primeiro sentido, a palavra umbral foi usada para designar o objeto de estudo da psicofísica, como no estudo do estímulo físico, da mudança de intensidade de uma luz para que a alteração seja perceptível para o espectador. Usado nesse contexto, o termo umbral ganha, então, os sentidos conotativos de penumbra e escuridão. Então, veja, você está em um ambiente iluminado, você passa para um outro ambiente que não está tão iluminado assim, que projeta a sombra, dá o sentido de penumbra, um sentido de escuridão. Então, quando você passa por umbral, você passa pela sombra. Interessante, né? Bom. E o terceiro, correlato aos sentidos anteriores, foi a palavra utilizada para designar na obra Nosso Lar o estado ou lugar transitório, por onde, após o desencarne, teoricamente, passam as pessoas que se comprometeram em suas vidas na Terra. O filme mostra o André Luiz tendo uma vida desregada, tá certo? Uma vida despreocupada com as coisas e uma atividade bem, tenta passar ali que ele, como ele viveu essa vida, ele encontrou do outro lado aquilo que ele, teoricamente, buscava. Tá certo? Mas isso é história dele. O problema nosso como espíritas é pegar a história de um determinado espírito e a transformar na história de todos, esquecendo de ler outras coisas. Tudo bem até aí? Bom, vamos ver agora a questão do umbral nas obras básicas. O termo umbral não é empregado em nenhuma das obras básicas editadas por Allan Kardec. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese e também na Revista Espírita. Se nós pegarmos toda a obra do Kardec, eu tenho toda ela em PDF lá, então você dá um search, você coloca lá a palavra umbral e manda procurar, você não encontra. Você vai encontrar, sim, uma menção lá na Revista Espírita de 1865, nas exéquias de um espírita, ou seja, o passamento de um espírita, eles usam o termo umbral, mas para dizer da passagem de um mundo para outro, e mesmo assim, num sentido totalmente positivo e não negativo. É a única menção que eles fazem, lá em 1865, na Revista Espírita. Se nas obras básicas não se fala de umbral, o que é que os livros básicos falam da situação dos espíritos após o desencarne? Existe céu, existe inferno? O livro Céu e Inferno desmistifica. Existem situações de sofrimento, de bem-estar, existe um local específico para esses sofrimentos? Vamos ver. Questão 87, Os espíritos ocupam uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços ilimitados. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos, e sobre vós atuando sem o percebermos. Então, segundo os espíritos, eles estão à nossa volta. Porque o mundo espiritual, ele é um mundo paralelo ao nosso. Ele não é um mundo isolado, lá para baixo, se é gente que sofre, e lá para cima, se é gente que está em benesse. Isso é a ideia do ser humano. Ele é um mundo paralelo. Tá certo? Bom. Questão 224. O que é a alma no intervalo das encarnações? Entre uma encarnação a outra, o que a alma é? Espírito errante, que aspira a novo destino que espera. Errante aí é no sentido de estar na erraticidade, de não ter um local fixo, uma vivenda, ou um espaço, alguma coisa assim. Não é que fica errando lá, não é isso? A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? O que vocês acham?
Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito, quando liberto da matéria, se acha no seu estado normal. Então nós, como seres eternos, o nosso estado normal é desencarnado, lá na erraticidade. Momentaneamente nós estamos usando um corpo físico, isso que é anormal. 230, na erraticidade o espírito progride, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então lá a gente progride, tem novas ideias, porém, para saber se essas ideias realmente estão intrínsecas, se a gente realmente aprendeu de fato, a gente vem pôr em prática na vida física. Por isso que se chama de provas, né? A gente vem pôr à prova, a gente vem fazer o teste daquela nova disposição em fazer as coisas. Eu não sou mais o mesmo. Então vamos ver se é isso mesmo, vamos passar pelas provas lá. É mais ou menos assim que funciona. 231, são felizes ou infelizes os espíritos errantes? Vamos ver a resposta. Mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões que os essências conservaram. Ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Então aqui a gente já começa a ter algumas ideias, que faz mais ou menos menção àquilo que André Luiz tentou passar. Conforme as paixões, você acaba sofrendo as consequências disso. Ora, se eu sou uma pessoa apegada ao extremo, se eu sou uma pessoa que tem um determinado vício, e eu desencarno, como espírito, esse vício era do espírito ou ele era do físico? Mas ele começou com o físico, depois, né? Eu posso, como espírito, manter o vício, ou posso me desfazer dele. O que vocês acham? Vai ser fácil? Se eu não conseguir me desfazer dele aqui, eu vou ter dificuldade com ele lá. Mas aí é uma escolha do espírito, tá certo? Se ele tem vício do outro lado e ele não consegue satisfazer, ele vai estar feliz? Não, vai estar sofrendo. Não é assim? Porque ele precisa satisfazer seu vício e lá do outro lado não tem, né? Do plano espiritual. Ao invés dele seguir, o que ele vai fazer? Vai procurar alguém que o ajude a satisfazer seu vício. Tá certo? Bom, na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isto, né, para ele uma punição. Então, olha que interessante. Às vezes a gente quer reencarnar de determinada forma e não consegue. E aí é que está a tal da punição. Então, teoricamente, o nosso umbral já é aqui, para muita gente. Certo? O tal do purgatório, né? Teoricamente. Para outros não. Tudo vai depender da forma como você encara a sua vida, como você se posiciona diante das coisas. Pergunta 1009, já fomos agora para 1009, que o Kardec queria saber como é que ficava o espírito depois. Tem um capítulo lá no Livro dos Espíritos que é penas e gozos futuros. Como é que o espírito se posiciona? Se ele vai sofrer, se ele vai ter prazeres, se vai ter dores e por aí afora. Tá certo? Assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade. Porque o Kardec já tinha feito algumas perguntas e os espíritos falaram que tem espíritos que sofrem sim. Tá certo? Mas que não é eterno. Vamos ver a resposta.
Interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua, motivada por alguns momentos de erro, não seria a negação da vontade de Deus. Aquela ideia do castigo eterno, quer dizer, você erra algumas coisas aqui e fica pagando eternamente. Os espíritos acabam com isso. É para a gente usar o bom senso. Tá certo? Destruir mesmo a ideia do inferno, tornando-o ridículo e inadmissível em vossas crenças, como o é os vossos corações, o horrendo espetáculo das execuções, das fogueiras e das torturas da Idade Média. Aqui é o Lamennais que está falando, ainda dentro dessa resposta, para destruir essa ideia de inferno, sofrimento eterno, coisas que o valham. O inferno, com suas fornalhas ardentes e caldeiras a ferver, até pode ser tolerada num século de ferro, porém no século XIX não passa de vão fantasma próprio para amedrontar criancinhas. Ainda na resposta, é Paulo de Tarso agora, e ele está falando do século XIX. Nós estamos no século XXI. Se naquela época já não era aceito, imagine agora. Tá certo? Questão 1012, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e prazeres dos espíritos segundo os seus merecimentos? Kardec ainda queria saber se tinha um lugar específico. As penas e os prazeres são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio de sua felicidade ou de sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar fechado existe destinado a uma ou outra coisa. Ok? Então não tem um espaço, um lugar específico. Por quê? Porque os espíritos estão à nossa volta. Imaginem vocês uma avózinha, a avózinha que desencarne e que não consiga se desprender por apego aos netos, por exemplo. Estou usando esse termo porque é o que mais acontece, essa situação aí. Por falta de esclarecimento, de entendimento, de aceitação, de conhecimento, ao invés dela se desprender, ela acaba ficando por aqui, por excesso de amor, um amor descontrolado. Ela vai estar bem no plano espiritual? Os netinhos que vão ficar aqui vão estar bem? Não. A culpa é de Deus? A culpa é das nossas crenças, da nossa falta de entendimento de coisas, dos nossos apegos exagerados. Tá certo? Eu estou usando só um exemplo aqui, hein? Imagine outras 1000 coisas que podem acontecer. De acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o ser humano os imagina? São simples alegorias, por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então aqui agora parece que deu uma ideia de que espíritos que estejam na mesma faixa de sintonia, de ordem, de ideias, de classe, de desenvolvimento, podem se reunir. Então aqui começa a dar uma ideia de uma separação, dos ambientes espirituais de acordo com a vibração, com o nível de entendimento, de evolução de cada um. Tá certo? Que se deve entender então por uma alma a penar? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita vindo comunicar-se convosco. É isso. Pode-se assim dizer que trazemos em nós mesmos o nosso inferno e o nosso paraíso. O purgatório achamo-lo na encarnação,
nas vidas corporais ou físicas. Nosso purgatório é agora. Depois nós podemos encontrar situações prazerosas ou vai depender do quê? Do bispo, do padre, do centro espírita, do médium, ou vai depender de cada um? Agora olha o livro Céu e Inferno, gente. Considerando quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, principalmente pela impotência de preverem o termo de seus sofrimentos, poderia ser dito que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Mas, de novo, é o espírito que se coloca assim. Mercê, porém, da revelação dos Espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. É a passagem, né? Você vai passar de um plano para o outro. Como é que você vai ficar nisso? Vai depender de você, das suas crenças. O Espiritismo não nega, pois antes confirma a penalidade futura, porém destrói o inferno com suas fornalhas e penas irremissíveis. Bom, vamos entender o que acontece com a morte? Se assustaram com ela aí? Gente, a gente precisa entender o que acontece quando a gente desencarna, porque esse é o segredo, vamos assim dizer, a questão que nós temos que levar em consideração, de que forma nós vamos estar após o nosso desenlace. Então vamos entender. Questão 154, é dolorosa a separação da alma e do corpo? O que vocês acham? Dói para o espírito? O André Luiz lá não falou que tinha dores no corpo e dores na alma? Vamos ver. Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o termo de seu exílio. Então, o espírito não sente nada. Quem sente é o corpo, e o corpo está ficando para trás. Na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o ser humano deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Então, aquele que desencarna, pelo falecimento dos órgãos, pela velhice, é como se apagasse, tá certo? Uma lâmpada. Como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. O desprendimento é gradual e o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. Interessante, né? Os laços, eles não se quebram, eles vão se desfazendo aos poucos. Em uns é bastante rápido, sendo este momento uma libertação. Em outros, naqueles sobretudo cuja vida é toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses. Bom, então aqui agora a gente começa a perceber alguns detalhes. O corpo está num processo de falecimento, de falência. O espírito está no processo de se desprender. Mas conforme o seu apego, conforme as suas ideias, conforme aquilo que o alimenta, ele pode demorar esse processo. Tá certo? A alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Imediatamente não. A alma passa algum tempo em estado de perturbação.
Eu coloquei ali entre parênteses, então, umbral, passagem. Então podemos entender que este tempo de estado de perturbação pode se chamar então de umbral, o nome que o André Luiz deu lá para o local. Apesar de que ele falou que era um local específico, né? Tá certo? Questão 164. Esta perturbação é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Não, depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, enquanto que o ser humano carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Então aqui eu coloquei entre parênteses, duração, tempo de demora na passagem. Tá certo? Tudo bem até aí? Então agora nós vamos ver o que relatam alguns pesquisadores não espíritas. Gente, é gente assim, que estuda, que pesquisa em outras áreas e que não tem o conhecimento espírita, tá bom? Eu acho importante trazer aqui para a gente ter uma ideia do que está por aí, porque nós estamos todos sendo, vamos assim dizer, induzidos pelas ideias espíritas, e muitos de nós sendo induzidos pelas ideias fora dos livros básicos. Isso que é o pior, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com o Dr. Raymond Moody Jr. Ele é médico americano, PhD, especialista na pesquisa de EQM, que é experiências de quase morte. O que acontece? A pessoa, ela sofre um acidente qualquer, ela sofre um infarto, por exemplo, ou um acidente mesmo de automóvel, coisa que valha, e ela entra em coma. O corpo dela está sendo mantido vivo pelos aparelhos, isso é estar em coma, tá certo? Depois a pessoa volta do coma, isso é que eles chamam de experiência de quase morte, quase foi, mas voltou, experiência de quase morte. Este médico americano, ele se especializou em estudar casos de mais de 3 mil pacientes diferentes, nas diversas situações. Por exemplo, pessoas do sexo masculino, do sexo feminino, idosos, jovens, crianças, religiões diferentes, crenças diferentes, razões que levaram a pessoa ao coma diferentes, tempo que ficou em coma diferente. Ou seja, ele procurou criar um grupo bem heterogêneo para não sofrer influências ou de crenças ou de situações e tal. E o que essas pessoas relataram para ele? Elas se viam no momento do coma sofrendo as dores físicas, depois entravam num estado assim de torpor, elas se viam saindo do corpo, era alguma coisa assustadora, mas ao mesmo tempo era interessante, porque você deixava de sentir aquela dor física, se via saindo, percebia tudo que estava acontecendo à sua volta, as conversas que eram sido mantidas, até que de repente elas viam um túnel de luz, e eram atraídas para esse túnel, e elas iam então em direção a esse túnel, atravessavam, olha que interessante, e chegavam num determinado local, ou espaço, encontravam com outras pessoas, ou parentes já mortos, ou gente que elas não conheciam, travavam um determinado diálogo lá e voltavam. Quando voltavam, saíam do coma. Mas interessante, elas guardavam, elas retinham as memórias. Então, muitos pacientes não retinham. O que ele entrevistou aqui foram aqueles que mantiveram, tá certo? Inclusive memória do momento. E um grande questionamento que se faz nessa área aí é: uma vez constatado que existe continuidade de pensamento e de retenção de memória após o cérebro estar paralisado, porque o cérebro não está recebendo o impulso
elétrico. Está parado. Então, o fato da pessoa estar retendo memória significa que existe algo além do corpo, algo além do cérebro. Olha que interessante essa área de estudo, hein? Qual a conclusão do médico aqui? Aqui, ó, em 1975 ele lança um livro, Vida Depois da Vida. Então ele conclui que existe vida após a morte. Bom, mais 10 anos de estudo, ou 5 anos de estudo na verdade, e ele lança um novo livro, A Luz que Vem do Além. A luz, ele não está falando aqui luz negra, ele não está falando de umbral, ele não está falando de escuridão, ele está falando da luz. Quem está falando para ele da luz? É invenção dele? São os pacientes, dos mais diferentes níveis, idades, como eu já falei aqui, que falam da luz. Tá certo? Olha o que ele coloca no livro, ó. Um dos estágios básicos de experiência de quase morte é o encontro com seres de luz. Esse é o estágio básico. Depois ele tem uma mensagem aqui do livro, ó. Pessoas que tentaram suicídio não tiveram uma sensação de paz ou harmonia. Elas puderam ver o local para onde iriam caso a morte fosse concluída, além de sentirem um profundo mal-estar pela tentativa de fugir dos problemas pelo suicídio. Pensavam que estes terminariam com a morte, mas estavam provocando um problema ainda maior. Então, excedendo, ou tirando aí de exceção aqueles, os que tentaram suicídio, esses estavam sim vendo que iam para um local não tão bom assim. Por quê? Porque estavam provocando o rompimento de algo que deveria ser desprendido naturalmente. Bom, a doutora Ellen Wambach, doutorada em psicologia clínica em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pesquisou mais de 1.400 pessoas em 20 anos de trabalho através da TVP, que é Terapia de Vidas Passadas. Mais ou menos 24 mil vidas diferentes. O que é que tem de diferente dela para o outro? Neste caso, ela levava a pessoa através de um processo de hipnose para uma existência anterior. E ali ela ficava fazendo uma série de perguntas para as pessoas, naquela vida. Ela tem um livro fantástico, tá? Que chama-se Recordando Vidas Passadas, onde ela faz em gráficos, ela coloca ali todas as estatísticas que ela conseguiu através das perguntas, porque ela fez as mesmas perguntas, 10 perguntas, ela fazia para o espírito naquela existência. Ok? Mas, por que eu trouxe ela aqui e o que é que tem de interessante que a gente pode tirar para o nosso objeto de estudo aqui hoje? 90% dos pesquisados informaram que as mortes foram experiências agradáveis, enquanto que o nascimento constitui momentos de desventura e tensão. Então, olha que interessante, o morrer para as pessoas não era ruim, o problema era ter de voltar. E parece ser lógico isso, tá certo? Porque às vezes o fato de você estar deixando um corpo físico, você está deixando uma situação de dor, e o espírito não sente dor, ele se sente até aliviado. E a gente já morreu várias vezes, está certo? Porém, ter que voltar é que é o problema, porque você já está ambientado, aí você vai ter que vir para uma incógnita, um novo corpo, uma nova vida, na dependência dos pais, começar tudo de novo. Esse é o grande problema. Bom, segundo os pacientes aqui da doutora Ellen, tá bom? Dr. Joel Whitton, médico MD, PhD, professor de psiquiatria da Universidade Médica de Toronto, lá no Canadá. O que ele tem de diferente aqui? Mais de 20 anos de pesquisa também, com 3.000 pessoas. Não queria provar a reencarnação, mas saber o que o espírito faz entre uma vida e outra.
Aqui é interessante. Todo o objetivo de estudo dele, o objeto, de estudo dele, não era provar a reencarnação, porque ele já acreditava nisso. Ele queria saber o que é que o espírito faz entre uma vida e a outra. Tá certo? Então ele levava a pessoa para a vida anterior, conversava com ela um período ali, depois ele fazia ela desencarnar naquela vida. E aí ele ficava perguntando o que o espírito estava fazendo. Entenderam ou não? O que ele fazia? Bom, ele não queria publicar livro nenhum, porque isso aqui era um objeto de estudo lá da Universidade de Toronto. Mas um jornalista, sabedor do seu trabalho, o convenceu a publicar o livro e ajudou ele a formatar todo o seu trabalho de pesquisa num livro. E aí eles editaram esse livro aqui, ó, Vida, Transição, Vida, em 1986. Ele junto com o jornalista Joe Fisher. E o que tem este livro de interessante? As pessoas vão se posicionar no plano espiritual de acordo com as suas crenças. Uns vão ficar dormindo, outros vão achar que estão indo para um ambiente bacana, outros vão achar que o ambiente não é tão bacana assim, tá certo? Mas tudo fruto, uns vão passar pelos juízes para ser julgados, tudo fruto das crenças que mantém aqui. Vamos ver alguns testemunhos de desencarnados, gente. Lá no livro Céu e Inferno, que eu convido vocês a lerem, na segunda parte do livro, nós temos alguns exemplos lá, tá? No capítulo 1 tem o passamento, que é o desencarne na verdade. Então, Kardec descreve, através das informações do espírito, como é que foi o desencarne dele. Na sequência, no capítulo 2, nós temos espíritos felizes que o Kardec andou conversando. No caso aí são 18 espíritos. O interessante desses espíritos aqui é que o Kardec, quando ele fazia a evocação daquele determinado espírito, ele pegava fases. Então ele pegava o espírito logo que desencarnou, depois passou mais uma semana, ele chamava o espírito de novo para saber como é que ele estava, passou mais um tempo, ele chamava de novo. Ou seja, é interessante porque ele foi acompanhando a estada, o retorno desse espírito ao plano espiritual em diferentes momentos. E aqui então nós temos aí 18 testemunhos de espíritos que estavam em situação felizes lá. Tem em condições medianas 6 espíritos, tem espíritos sofredores 10, tem suicidas 9. Aliás, o interessante é que nenhum deles fala no Vale do Suicida. Mais uma coisa que se cria no meio espírita, baseado na história de um determinado espírito. O Camilo Castelo Branco descreveu lá o que aconteceu com ele quando ele suicidou-se, foi lá para o plano espiritual, num tal de Vale dos Suicidas. E aí, nós espíritas, mandamos tudo suicida para lá, entendeu? Por quê? Porque lá tem a Maria. Arrumaram um cargo para a mãe de Jesus, entendeu? É a mãe do chefe. Então deram um cargo para ela cuidar desses espíritos. Ideias de um determinado espírito. Não pode ser, utilizado para generalizar. Kardec aqui, tem 9 espíritos que falaram para ele, nenhum fala de Vale do Suicida. Ok? Criminosos arrependidos, olha que interessante, pessoas que tinham cometido crime que estavam arrependidos lá. 5. Espíritos endurecidos, espíritos que saíram, raivosos, e que ainda se mantinham endurecidos lá. 5. Expiações terrestres, 14. Aqui o Kardec, ele pegou pessoas que estavam sofrendo na terra, sabe, pessoas que estavam passando por dificuldades, por doenças, e ele queria saber por que essas pessoas sofreram tanto na terra.
Se elas tinham feito, o que elas tinham feito na vida anterior. Aliás, tem um caso interessante do menininho Marcel, o menino do quarto número, e agora eu confundi o quarto. Eu não sei se é o quarto número 4 ou número 8, mas procurem lá, tá bom? O Marcel era um menininho que tinha seus 10, 11 anos de idade, que foi largado no hospital lá pelos pais, sozinho. Esse menino tinha uma doença degenerativa, os nervos iam se atrofiando. Esse menino sofria muito, era muito dolorido a doença dele. Mas ele aceitava, né, aquela doença com uma passividade, assim, ele não gemia alto para não incomodar os pacientes do lado. O Kardec ficava admirado da capacidade daquele menino. E assim que esse menino desencarnou, Kardec chamou ele, evocou o espírito dele para entender por que ele passou por aquilo, qual foi a razão, né, teoricamente, de uma existência anterior que fizesse ele passar por aquilo. Nós espíritas enquadramos, e a gente gosta de criar deve ter sido um feitor de escravos, ele deve ter feito um monte de gente sofrer, deve ter sido nazista, pode ser o Hitler reencarnado. A gente quer é assim? Senão não tem emoção. E aí vocês vão ficar decepcionados, porque o Marcel vai dizer para ele que preferiu vir assim para aprender. Ele queria entender, ele queria, sabe, vivenciar uma situação para ele aprender, para se desenvolver. Ele não tinha razão nenhuma para vir assim, mas ele preferiu vir. Decepcionante, né? A gente que queria, não é assim? Isso aí. As razões, gente, são mais variadas do que a gente imagina. Vamos ver alguns testemunhos. Lembra do livro Vida, Transição, Vida? Eu tirei alguns trechinhos, tá? De descrição do que os espíritos diziam no momento lá que eles estavam hipnotizados. Vamos ver, ó. Vejo esplêndidos palácios e belíssimos jardins. Olha que interessante o que essa pessoa estava vendo. Estou rodeado de formas abstratas de todos os tamanhos, algumas oblongas, algumas cilíndricas. Esse deve ter fumado um baseado antes de desencarnar. O que vocês acham? Fumou o baseadão e ele estava lendo lá o... sei lá. Paisagens, sempre paisagens e ondas quebrando-se nas praias. Olha a visão dessa pessoa. Estou caminhando sobre o nada infinito, nem um chão, nem um teto, nem um solo, nem um céu. Quer dizer, esse aí acreditava no nada, então ele estava vendo nada. Olha que interessante. Tudo é extremamente belo, não há coisas materiais e, no entanto, tudo está ali: igrejas, escolas, bibliotecas e áreas de lazer. Bom, não tenho a consciência de estar num lugar específico. As imagens aparecem para mim como vindas do nada. Então essa daí não tinha ideia de um local específico, tá certo? Eu estava consciente de ter um pé em ambos os mundos. Do lugar favorável em que estava, podia ver a vegetação e a atmosfera da terra, mas na outra direção havia muito mais luz, e o ar estava rarefeito. Muito mais luz. Olha que interessante. Bom, com o meu guia, esse aqui encontrou um guia, tá? Ela acreditava que ia ter alguém que a guiasse. Com o meu guia comecei a caminhar em direção àquele outro mundo. Era tranquilo, brando e pacífico. Todos os prédios que eram de cor branca se aninhavam sobre planícies baixas. Havia uma luminosidade muito especial em torno dos prédios. Então ela encontrou um guia e ela se locomoveu para o outro lado e encontrou essa ideia que ela teve aqui do mundo espiritual. Meu guia, aqui já é outro, tá? Ó, meu guia pegou-me pelo braço e levou-me para uma sala onde os juízes estavam sentados ao redor de uma mesa retangular. Todos estavam vestidos com roupas brancas bem soltas.
Percebi suas idades e quão sábios eram. Na companhia deles me senti muito infantil. Então esta daqui acreditava que ia ser julgada. Aí encontrou o guia e o guia levou ela para ser... Olha o trabalho que a gente dá para os espíritos, gente. A gente quer ser julgado, eles vão dar um jeitinho de botar um tribunal lá para nós, entendeu? Olha como a nossa cabeça influencia. Seguindo, tem mais uma aqui de juízo, ó. Estou ajoelhada carregando uma grande cruz sobre meu ombro direito. Toda a minha alma está convulsa de dor, tristeza, remorso, culpa, luto. Olha essas palavras: dor, tristeza, remorso, culpa, luto. Não consigo levantar o olhar para os três aí eram os juízes, tá? Para os três por pura vergonha. No entanto, sinto-me inteiramente envolta por um calor radiante de raios azuis e paz. Uma paz que não me é dado para escrutar, aí ela fala, né, vários anos e tal. Então ela estava sofrendo pra caramba, acreditando que ia ser julgada, foi para lá e ela não conseguia nem olhar para os juízes, para os espíritos, né? Só o fato, aqui já é outro, ó. Só o fato de estar ali diante dos juízes me dava medo. Mas logo percebi que não precisava ter medo, eles irradiavam uma espécie de carinho benevolente e meu medo se dissipou. Tudo bem com os testemunhos? Vamos ver algumas incoerências de André Luiz. Vamos ver para encerrar? Lá no nosso lar ainda, ó, capítulo 12, descrição do umbral, tá? O umbral é região de profundo interesse para quem esteja na terra. Concentra aí tudo o que não tem finalidade para a vida superior. Então, teoricamente, tudo que não tem finalidade para uma vida melhor, se concentra no umbral. Bom, que é uma passagem. Almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Eu pergunto para vocês aqui, aonde a gente se encaixa aqui? O que vocês acham? Nós somos perversos demais ou não? Não somos tão nobres assim? O que vocês acham? Fica uma coisa muito... Vocês não acham que está muito vago? Está muito... né? Qualquer um pode se achar que vai para um umbral então, ué. Tá certo? Habitam o umbral os companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Lá vivem e agrupam-se os revoltados de toda espécie. Bom, então a gente já está liberto. Alguém aqui é revoltado? Bom, então já se liberou. Agora, aqui começam alguns problemas, tá? Capítulo 19, a jovem desencarnada. Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto alimenta-se a sós, esclareceu Dona Laura. Ela continua nervosa e abatida. Aqui, gente, começam os problemas, porque o André Luiz, ele dá a entender que os espíritos precisam se alimentar no plano espiritual, e o perispírito não tem órgãos. O perispírito ele é uma réplica do corpo físico, mas não existem os órgãos físicos. Tanto que o perispírito ele é ideoplástico, ele é maleável. Tem espíritos que vão inclusive se achatando dependendo da situação, ou se emancipando cada vez mais, quer dizer, se iluminando cada vez mais. Então aqui começa um problema.
Tá certo? Ele coloca a gente numa situação no plano espiritual como se fosse vivos. Tá? Isso é para se questionar. Aqui, não trazemos à mesa qualquer pessoa perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Até aí tudo bem. Ninguém gostaria de ter à mesa gente nervosa, brava, chateada, né? Porque realmente, imagine vocês, a pessoa fazendo a sua comida com pensamentos suicidas, com pensamento de depressão. Imagine que na hora que você comer é capaz de você ter um treco. Tá certo? Até aí tudo bem. O problema, gente, dessa coisa anterior aqui também, é que agora já tem espíritos aí escrevendo coisas do arco da velha. Agora até procriação no plano espiritual já tem, entendeu? O espírito macho e a espírita fêmea, né, que se cruzam e geram os espíritozinhos. Ora, pelo amor de Deus, né? Aí já é demais. Tá certo? Minha neta demorou-se no umbral. Olha que interessante aqui essa informação. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas veio submeter-se aos meus cuidados direto. Essa é a vozinha falando. Então olha que interessante. Aqui, a conotação que ele dá de umbral é de passagem. Ela ficou 15 dias sonolenta, e não naquele sofrimento todo, vendo raio, trovão, gente chicoteando, aquela... Vocês estão percebendo a incoerência ou não? A neta ficou adormecida. Tá certo? É no próprio livro dele, hein? Eu não estou inventando. Agora já é o livro Os Mensageiros. É o segundo livro dele. Capítulo 22, Os que Dormem. Esse aqui é o livro, tá? Este é o nosso aparelho de sinalização luminosa. Estamos no centro dos pavilhões, a que se recolhem irmãos ainda adormecidos. Temos aqui presentemente quase 2.000. Então, quem são esses espíritos que estão lá? Espíritos que estão dormindo. Por quê? Porque acreditavam que iam dormir e aguardar o julgamento final. Cadê o umbral deles? Cadê? Bom. Sim, André, este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem, mesmo após o desenlace. Então, o umbral dessa turma é dormir. São criaturas que nunca se entregaram ao bem ativo e renovador, e os que acreditaram convictamente na morte, como sendo o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Umbral deles é dormir. Bom, agora olha isso aqui, pavor da morte, capítulo 48 dos Mensageiros. O que é esta situação aqui? Eles são chamados para ajudar uma jovem. Esta jovem, ela já tinha desencarnado, ela não estava aceitando o desencarne, porque a primeira pessoa que ela viu, quando ela ficou doente assim, foi o noivo, que já tinha batido as botas, entenderam? Então ela estava naquele estado, ela viu o noivo, ela se assustou, falou, opa, o que é isso? E aí ela ficou, segundo a descrição aqui, ela estava lá já no necrotério, o corpo dela lá na mesa, e ela dentro do corpo, assustada. Pavor da morte. Então o que eles fazem? Eles se aproximam dela. Vamos ver aqui, Mas a pobrezinha, há 6 horas que está dominada por terrível pavor. 6 horas, tá? Ela não tinha ido para lugar nenhum ainda, que ela estava lá.
que eles fazem? Eles se aproximam dela e eles adensam a sua estrutura, né, molecular ali do perispírito, para que ela pudesse enxergá-los. E, todos de branco, ela tem a ideia então de que está diante dos médicos. Aí ela fala: ai doutor, ainda bem que vocês chegaram, vocês imaginam que eu estou tendo alucinação, eu estou vendo o meu noivo que já morreu, me tira daqui doutor, por favor, desse hospital. Aí eles acalmam ela, dão um passe nela, ela adormece. Vamos ver então a cena, ó. Ministrou-lhe o passe reconfortador e a jovem dormiu quase que imediatamente. Aniceto, que é o mentor, né, retirou-a dos despojos com o zelo amoroso de um pai e, chamando o noivo reconhecido, entregou-a carinhosamente. Então o noivo se afastou para não causar confusão para a menina. Eles a adormeceram e tiraram ela do corpo e entregaram para ele. E aí agora as meninas casadoras vão ficar assim, maravilhadas com o final. O rapaz então agradeceu com lágrimas de júbilo e viu retirar-se de semblante iluminado, utilizando a volitação, a carregar consigo o fardo suave do seu amor. Não é lindo? É de cena de um filme bonito, né? Ele sai volitando com ela. Cadê o umbral dela? Estão entendendo? Cadê o umbral? Então, ela criou o seu, entre aspas, seu problema, tá certo? Naturalmente que lá no plano espiritual eles dão continuidade aqui dizendo que ele vai ter que deixar ela lá em algum lugar e vai ter que se afastar até que caia a ficha dela, até que ela entenda que já desencarnou. Isso é umbral? Eu pergunto para vocês. É mais a ver com o que os espíritos dizem, né? Que conforme você leva para lá, que você vai sentir, não é assim? Mas é linda a cena, não é? Tá bom. Olha esta aqui, esta é a mais estranha de todas. Desencarnação de Fernando. Por quê? Este Fernando, teoricamente, era alguém que tinha uma vida parecida com a do André Luiz. Promiscuidade, ambientes, né, barzinhos, aquela coisa assim de... Tá certo? E ele não merecia, segundo a descrição que eles fazem aqui, ele já estava desencarnando, mas ele não merecia assistência. Mas a mãe dele, já desencarnada, sim. E aí ela pede ajuda. Ela estava lá para ajudar e pede ajuda deles. Quando eles chegam, o que eles encontram? O Fernando, já quase desencarnado, eu estou falando Fernando porque o Fernando está aqui, já quase desencarnado, mas ainda preso ao corpo. Por quê? Porque os familiares estavam atrapalhando. Ai, o que vai ser de nós, coitadinho deles. Então ele já pronto para ir, mas ele não ia. Por quê? Porque a família estava atrapalhando. Bom, por favor, nobre amigo, ajude-nos a retirar o meu pobre filho do corpo esgotado. Isso é a mãe pedindo. A mãe já iluminada, né, querendo ajudar o filho. O filho não enxergava ela, tá? Nota-se de fato grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais ao instinto do que à razão. Contudo, vamos ajudá-lo a libertar-se dos laços mais fortes. Isso é o mentor falando. O que eles fazem? Eles dão um passe magnético ali no físico do moribundo. Ele dá aquela fortalecida, dá aquela melhorada, levanta na cama, aí o pessoal relaxa, os familiares, opa, melhorou e tal, já sai, abre a janela. Quando abre a janela, André Luiz fica assustado, porque encontra 3 espíritos escurinhos lá do lado de fora, companheiros do Fernando. Aí o pessoal distrai, aquela coisa toda, eles aproveitam que a família se distraiu e vão lá e terminam de fazer o serviço de desligamento dele. Tá certo? E aí o Fernando sai do corpo,
não enxerga ninguém que estava lá no quarto, mas enxerga os amigos e se manda com os amigos. Cadê o umbral? Cadê o umbral do Fernando? Entenderam? Aqui, ó. Na vida, ó, cada um cultiva as afeições que prefere. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não estranhe, pois, que tenham vindo esperá-lo na volta à existência real. E aí o Fernando saiu com os amigos. Cadê o umbral do Fernando? Que era um ser, né, vamos assim dizer, que vivia uma vida desregada, hein? Semelhante àquela do André Luiz. Bom, estou quase acabando. Agora, ó, o livro E a Vida Continua, e para mim a incoerência é o livro inteiro. Por quê? Vamos tentar entender. Gente, que eu falo em incoerência com relação ao umbral, tá bom? Fica claro. No prefácio, o Espírito Emmanuel informa que os personagens citados são reais, cujos nomes foram naturalmente modificados para não causar. Então nós estamos falando aqui de fatos reais. A história é centrada em dois personagens, a Evelina e o Ernesto, que vêm a se conhecerem ainda na vida física, quando se preparam para uma intervenção cirúrgica devido a uma doença hepática comum a ambos e que os leva ao óbito. Então o livro começa com os dois se encontrando no hospital, na verdade, aqui na Terra. Eles não se conheciam e passam a se conhecer na Terra. Os dois têm a doença igual e vão passar por uma intervenção cirúrgica. Tudo bem? Aliás, a diferença de idade deles é razoável também. O Ernesto é mais velho e tal. Eu não estou contando o livro, é só para vocês entenderem, tá bom? Se encontram já na espiritualidade, mas ainda sem se darem conta de que já não possuem o corpo carnal, e aos poucos vão tomando consciência, né? Ou ciência da sua verdadeira situação. Ambos desencarnam no processo de cirúrgico. Então eles não foram curados, eles morreram. E eles aí se encontram no plano espiritual. Cadê o umbral deles? Pergunto para vocês, cadê? Não tem, porque eles foram direto. Bom, depois de totalmente reequilibrados, o casal passa a frequentar palestras educativas e a prestar socorro a outros espíritos mais necessitados. Então eles passaram um período lá sem entender que tinham morrido, aí aceitam a morte, aí eles passam a estudar lá e passam a ajudar outros. Bom, agora vem o mais interessante, ó. Evelina reencontra um antigo namorado que ela acreditava ter se matado por amor, mas descobre que este na verdade fora assassinado pelo esposo Caio. O rapaz revoltado encontra-se em total desequilíbrio e ela tenta ajudá-lo. Esse aqui estava sim vivenciando uma situação de... mas não estava no umbral também, porque ele estava revoltado, perambulando. Ele estava na erraticidade. Tá certo? Cadê o umbral dele? Não tem. Bom, agora é que vem o pior. Já o Ernesto também passa por duras provações e confessa ter matado um homem durante sua estada na terra. Como? Tudo bem, ele não tinha matado de fato, tá? Ele achava que tinha, porque ele de fato foi lá e atirou, mas não foi ele que matou. Só que ele carregava com ele esse remorso. Ora, peraí, o cara está levando com ele um remorso de ser um assassino e ele vai ser socorrido lá no plano espiritual direto, sem passar pelo tal do umbral? Para mim isso é uma incoerência. Vocês concordam? Pois é. Então, agora nós vamos concluir, ok?
E nós vamos concluir com o Livro dos Espíritos, questão 257, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. O corpo físico é o instrumento da dor. Se não é a sua causa primária, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A dor quem sente é o físico. A alma só tem a percepção. Tá certo? A lembrança que a alma conserva disso pode ser de muito sofrimento, mas não pode provocar ação física. De fato, nem o frio, nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma. Ela não pode congelar-se nem queimar-se. Então a alma não sente dor. Não é destruída, ela não, ela não se divide, ela não morre, nada disso. Bom, os sofrimentos físicos que a alma experimentou não deixarão nenhuma lembrança dolorosa, não restará nenhuma impressão desagradável, porque afetou apenas o corpo e não o espírito. Ficará feliz por estar livre delas, e a calma de sua consciência o livrará de todo o sofrimento moral. Esta descrição está mais para a descrição dos pacientes do Dr. Raymond Moody, que viam a luz e que viam o estado físico lá de sofrimento e que se sentiam aliviados por estar deixando para trás aquilo. E também os pacientes da doutora Ellen Wambach, que diziam que morrer não era ruim, o problema era ter de voltar. Bom, interrogamos, olha que interessante isso aqui, gente. Interrogamos milhares de espíritos que, quando na Terra, haviam pertencido a todas as classes e posições sociais. Nós os estudamos em todos os períodos de sua vida espírita. Desde o instante que deixaram o corpo, nós os seguimos passo a passo na vida após a morte, para observar as mudanças que se observavam neles, tanto nas ideias quanto nas sensações. Então ele descreve aquilo que eu já falei para vocês, né? Que ele ia evocando os espíritos conforme etapas e fases. E sob esse aspecto, os homens mais simples foram os que nos forneceram matéria de estudo mais preciosos, porque notamos sempre que os sofrimentos estão relacionados à conduta que tiveram na vida corpórea, da qual sofrem as consequências, e que esta nova existência é fonte de uma felicidade indescritível para aqueles que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí então que aqueles que sofrem é por seu próprio merecimento e só podem queixar-se de si mesmos, tanto neste mundo quanto no outro. Bom, agora sou eu, tá? O dito umbral deve ser considerado apenas como uma passagem de um plano existencial para outro, e uma certa perturbação no desenlace do espírito. O tempo de permanência dependerá de você mesmo, da forma como você se aceita, seus vícios, suas crenças, seu grau de culpabilidade, como vive sua vida, seus valores e apegos, e também como você encara a morte. Isso aqui, gente, é de extrema importância a gente entender. Grau de culpabilidade, os vícios, apegos, a forma como a gente encara a morte, tudo isso vai influenciar na forma como a gente vai se posicionar. Tem uma coisa que eu não coloquei aqui, mas que vocês podem pesquisar. Vejam os relatos dos médicos que trabalham com pacientes terminais. É comum o paciente nessa fase ter aquilo que eles chamam de êxtase, e eles veem quem?
vindo conversar com eles. Parentes, amigos, tá certo? É raro um paciente dizer que está vindo um escurinho lá para pegar ele. É raro. Então estes pacientes, que aí as crenças são as mais variadas, descrevem o que os espíritos disseram para Kardec. E que os médicos lá também observaram nos seus estudos. Ok? Para encerrar, a questão 941 aqui, ó. Ao justo nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança o fará contar com uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar venha a temer. Isso é a questão 941. E aí, ó, finalizo com essa frase: a morte não é o apagamento da luz, é o ato de dispensar a lâmpada, porque o dia já raiou. Olha que interessante. A lâmpada é o corpo físico. Nós estamos dispensando a lâmpada, porque o dia está raiando. E esta frase, ela tem muito a ver também, de novo, com a luz. Essa frase é do Rabindranath Tagore. Então, é por isso que eu digo, ó, umbral, eu tô fora. Obrigado aí pela atenção de vocês. Tem um convite aí para visitarem minha página lá no Facebook ou no YouTube. Procurem por Edson Figueiredo. Esta palestra, ela vai para lá, tá bom? E que Jesus os abençoe e ilumine, e que vocês tenham um regresso feliz aí e sereno para a casa de vocês. Muito obrigado.